uma série de entrevistas. Hoje eu estou com um aluno, né, da rede básica de ensino. É, Já vi muitos especialistas comentando sobre como que está, né, os alunos pós-pandemia, como que está o ensino, né, e eu achei do que nada mais do que diferente. Está também perguntando para o aluno o que é que ele acha, né, do ensino hoje, né, como é que está sendo sua adaptação pós-pandemia. Vamos debater também sobre, né, esse ensino no geral. E convidei o aluno Andrei, né? Tudo bem, Andrei? Tudo certo? Opa, tudo certo, professor? Como é que o senhor tá? Tudo bem. Tudo certo? É, Opa. então, Andrei, vamos lá. Como que foi, então, esse desafio do ensino na pandemia? Aham. Pô, professor, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o espaço aí que o professor cedeu aí para mim, né, tem grande importância, né, porque debater educação é sempre importante, né, por causa que um país sem educação não é um país, né, que não é desenvolvido. Então, a educação é um, né, grande assunto de debate, etc. O senhor poderia repetir a pergunta, por favor? Então, eu também agradeço a tua participação, né? Tua disponibilidade, Andrei. Então, a minha Uhum, pergunta é assim, qual que foram os desafios encontrados, né? Tu, como estudante na, uhum. da rede básica, né, de ensino, quais os desafios Aham. durante a pandemia? Então, vale ressaltar que eu estou terminando o terceiro ano agora. Então, quando começou a pandemia, eu estava entrando no primeiro ano do ensino médio. Então, quando uma pessoa sai do ensino fundamental para o ensino médio, já é uma grande, assim, período de adaptação, né? Várias matérias que saem e outras que entram no lugar. Então, já era um período de adaptação, porém, com essa pandemia aí, né, acabou sendo uma adaptação mais drástica, né? Veio meio que do nada, né, essa pandemia, algumas pessoas alertando, mas algumas não estavam nem aí para nada. Então, veio que meio de surpresa, né? O desafio que eu posso citar aqui, posso dizer, é a infraestrutura, né? Porque tem muitos alunos que não tinham, como pode dizer, a estrutura para conseguir acessar as aulas, né? Não tinham o conhecimento, né, para entrar nas salas de aula, conseguir pegar o, a matéria, né? Então, esse primeiro ano de pandemia, né, por causa que eu fiquei 2 anos, né, pelo ensino EAD, por causa da pandemia. No primeiro ano, o que aconteceu? Foi os professores mandando atividades e passando avaliações, né, para a gente fazer remotamente. Então, não tinha nenhuma aula, não tinha nenhuma explicação. Então, meio que a gente tinha que ir atrás, né, ler ali as matérias que eles mandavam, mas, né, faltava aquela explicação, tirar dúvidas, né, conversar um Uhum. pouco. Então, nesse primeiro ano, acho que foi mais isso, né? Por causa de que todo mundo foi pego de surpresa, como eu já havia dito. Então, foi meio que uma coisa assim, como posso dizer, feita às pressas, né? Vamos dizer assim. Então, meio que ficou nisso aí. Já no segundo ano, eles integraram, então, a reunião, assim, por chamada de vídeo, né? Que os professores, né, para explicar a matéria, passar a matéria, etc. Mas mesmo assim, os alunos não gostaram muito, vamos dizer assim, né? Porque, pelo menos pela minha experiência, né? Porque a maioria ou acordava cansado, né? Porque tinha que trabalhar a tarde toda, né? Até a noite, e aí queria dormir até mais tarde e não podia, aí acabava não ligando a câmera, acabava não participando da aula. Então acabava que só tinha um professor ali explicando e ninguém participava. E acabou que era isso, né? Também vale ressaltar aqui que tinha muitos professores assim que não tinham a certa experiência que era precisa, né, para explicar a matéria, mas isso aí é meio que relevante, né? Eu acho que o maior impasse desse ensino aí foi também veio dos alunos, né? Não só dos professores. Eu acho que para começar tá bom. Foi pego de surpresa todo mundo, né? Os alunos, os professores, não houve um planejamento prévio, né? De todo o ensino, né? Todo mundo foi fazendo o que dava, né? Foi fazendo malabares, né? Uhum, É, Aos alunos e os professores, né? Toda a comunidade escolar. sim. E, e tu acha que isso afeta a saúde mental do aluno? Ou ele saiu ileso Uhum. desse processo pandêmico inteiro, ou ele também sofre, durante essa pandemia? Então, eu acho que a gente pode dividir essa época de pandemia em duas etapas, né, da saúde mental do aluno.
tinha a saúde mental do aluno assim como pessoa, né, que ele não podia sair de casa, né, teria que conviver só durante aquelas pessoas ali, e também tem a saúde mental do aluno que está preocupado com vestibulares, etc, né, que tinha que estar ali tendo um ensino mais pesado ali, né, para conseguir pegar matéria e, né, garantir uma carreira aí de sucesso, um futuro aí, né, ingressar numa faculdade, quem sabe. Então, a primeira parte, né, eu acho que todo mundo sofreu um pouco com isso, né, a saúde mental de todo mundo, assim, que respeitava a quarentena, né, não saía de casa, foi prejudicada por causa dessa pandemia, né. Eu, por mim, simplesmente, né, acordava, ia para aula, não fazia nada o dia inteiro, assim, né, estudava quando, né, estudava ali, mas não tinha mais o que fazer, né, porque não tinha, né, não tinha um ambiente, assim, recreativo, né, um ambiente, assim, de debater, de conversar, etc. Era só aquele negócio monótono ali, maçante, né? Então, como pessoa já prejudicou muito, e como aluno, a gente está vendo as consequências agora, né? Recentemente aí teve os vestibulares, Enem, etc. E deu para perceber que faltou muita base, né? Que foi passada nesses, né, pelo menos para mim, né? Nesse primeiro e segundo ano do ensino médio, que foram passadas de forma remotamente e que não deu para fazer toda aquela aquele aproveitamento, né, que a gente fazia, né, que as pessoas faziam quando era um ensino presencial, né? Então acaba também machucando muito assim a saúde mental do aluno, né, a pessoa como aluno, por se sentir incapaz, né, de realizar uma boa prova ou alguma coisa assim. E também vale ressaltar, né, que quando a gente volta assim para o presencial, a gente acaba meio que, né, bem perdido, assim, até o processo de se adaptar de novo. Então é um processo bem longo, assim. Então foi realmente uma época bem difícil, assim, né? Que a gente está pagando, vendo as consequências até hoje. Eu acredito mesmo que foi difícil para ambos, né? Tanto como Uhum. para o educador, para o aluno principalmente, né? Porque o aluno, a gente vê que o convívio social dele é muito forte, né? Uma das Sim. grandes motivações do aluno, principalmente aqueles do fundamental, eles gostam de ir para a escola, Uhum. mas não tem tanto interesse na aula porque tem os amigos, é uma diversão ir para a escola, chega Uhum. cedo, mas quer ir embora cedo também, né? Uhum. E a gente vê que isso abala o teu convívio social, né? Às vezes você tinha um colega que estava te motivando para estudar também, né? Faz trabalhos em duplas e está sempre ali conversando também conteúdo, além de outras conversas, né? De esporte, etc. Uhum. Vai conversar também com algum amigo ali sobre conteúdo e vai estar lembrando, né? E a gente vê que isso afeta também, a partir do momento que tu te isola, né? Não tem mais aquele convívio social. Eu presenciei, né? Muitos alunos com ansiedade, síndromes do pânico, né, após esse processo pandêmico. E eu queria que Uhum. fizesse ali um balanço ali desse ensino ali Uhum. durante a pandemia, né, destacando alguns Sim. pontos positivos e Aham. negativos, né? Bom, eu vou começar pelos pontos positivos, né? Eu vou tentar tirar alguma coisa aí que eu acho que realmente teve alguma coisa produtiva, né, nesse meio. Bom, adaptação, né, à tecnologia que a gente teve por parte de professores, de pais e alunos, né? Porque foi um negócio novo e tu tinha que se adaptar, né? Então, se tu não se adaptasse, né, ia perder conteúdo, etc. Então, professores, né, tanto professores, alunos, pais, né, de crianças pequenas tiveram que se adaptar a essa tecnologia, né? E acabaram, né, progredindo, né, de certa forma, por causa que o futuro, né, ele vai chegar uma hora ali, então vão estar mais preparados, né? Tanto para esse sistema assim de notas, que hoje em dia é tudo pela internet, né, essas coisas assim, ingresso em provas, vestibulares, etc. Então acho que foi um momento positivo. Então, um ponto positivo foi esse, né? A adaptação aí à tecnologia. Deixa eu ver mais um outro. Um outro ponto positivo foi que eu tive, né? Pelo menos eu, na minha experiência, tive a oportunidade de ter aula com outros professores também, né? Professores da rede particular, rede pública, etc. Conheci professores bons, né? Uma convivência com outras pessoas às vezes é bom. E também o setor pandemia, né, como pessoal, a gente pode tirar um tempo maior assim para pensar, né, sobre a vida, sobre refletir sobre algumas situações, né, pensar sobre o nosso futuro e etc, né, sair daquela correria do dia a dia que a gente enfrenta, né, como a gente está acontecendo agora, né. Então, era um momento assim de paz, né, etc.
porque eu acredito que tenha sido bom até certa forma, né? Porque quando chega num excesso assim, ele acaba te prejudicando mais do que ajudando, né? Bom, eu acho que de pontos positivos foram isso, né? Essa adaptação tecnológica, como eu falei ali, acho que foi o ponto principal, assim, o que mais realmente ajudou. E, bom, os pontos negativos foram que, como eu falei, né, teve muita perda de conteúdo, né, não deu para passar todo o conteúdo que deveria ter passado, os alunos não estavam motivados a estudar, a maioria, assim, né, não participava, os professores ali, eles estavam, né, dá para ver que eles estavam, né, lutando para ter uma aula produtiva, etc., mas não conseguiam, né, porque não, né, literalmente não tinha, assim, gente participando. Então, foi um ponto negativo isso, atrasou mais do que o normal, perdemos conteúdo, tinha professores, né, que despreparados, né, por causa que tanto o aluno quanto o professor estava despreparado, né? Foi um desafio tanto para o aluno quanto para o professor, né? Tu sabe bem disso. Mas a gente conseguiu enfrentar esse desafio, mas foi, né, de uma forma assim, poderia ter sido melhor. E como eu falei, as consequências disso estão vindo agora, né? Agora que tem uma época de Enem, vestibular, etc., falta muita base, né? E também, como eu falei antes, tinha muitos pais, né, que não sabiam mexer com tecnologia e etc. Muitos professores também. Então, né, alguns alunos eu conheço, amigos meus, né, que preferiram não fazer as atividades, reprovar de ano, para esperar presencialmente, para poder, assim, então, né, realizar o ensino, né? Então, acho que isso também foi um ponto ruim, né, porque atrasou a vida de milhares de pessoas, né? Pessoas que ou não tinham como acessar as aulas, né? Ou pessoas que se sentiram muito, como eu posso dizer, desconfortáveis, né, com esse ensino à distância. Então, esses foram os pontos negativos, na minha opinião, né? Certo. Obrigado pela tua, né, pelo teu panorama aí, né? Tua visão de mais jovem do que nós. Aham. Não tanto jovem, né? Porque você já vai ingressar ali na É. universidade ano que vem, mas deixando ali um pouco aqueles 2 anos, né, de pandemia e entramos já para o ano de 2022, né? Aí são Uhum. novas áreas, entre aspas, né? Porque eu lembro do Sim. início do ano letivo a gente ainda usava máscaras e muitos cuidados ainda. Aos poucos Uhum. foram abrindo algumas exceções, né? Como remoção de máscara e etc., né? E alguns cuidados foram parando de ser tomados, né? Por causa Uhum. até do avanço da vacinação e, né, os casos, né, de Covid foram diminuindo. E como é Sim. que foi esse processo de adaptação pós-pandemia? Porque aí a gente já citou Sim. várias coisas, né? Antes era em casa, o aluno vai ficando um pouco mais preguiçoso, ou muitos já estão esgotados que o trabalho e não olhavam muito as atividades, outros não queriam, né, Uhum. fazer essa atividade remota. E como é que é esse processo de adaptação, novamente, readaptação, né, Uhum. à, à, à escola? Então, é uma pergunta importantíssima aí, professor, porque as pessoas elas ligam muito assim, né, para o período pandêmico e para o período presencial que está sendo agora, mas ninguém fala da transição, né? A gente sabe que no ano passado, né, foi feita esse esquema de escola híbrida, né, que era uma semana tu ia para a escola, na outra semana tu fazia as atividades pela internet, né? Acho que isso veio uma proposta, né, para integrar ali o aluno, né, o ambiente social de novo e etc., para ir se adaptando novamente, né, ao ensino presencial que ia vir, né, no próximo ano, que já ia voltar, digamos, começar a caminhar, né, porque estava engatinhando. Aí no próximo ano ia começar a caminhar de volta para o ensino presencial, entendeu? 100%. Então eles fizeram isso meio que para, né, nessa época de transição. Na minha opinião, eu acho que não adiantou muito, né? Por causa que quando a gente volta ali no próximo ano, né? No meu caso, no terceirão, a gente tá meio acostumado àquela semana de folga ali mais relaxada, que era ficar em casa, etc. E aí tu acaba tendo que ir toda semana ir para a escola, e aí é atividade, é trabalho, é prova, e etc. E aquilo ali, né, vai passando como se fosse um rolo compressor em cima da gente, né? Mas é um período acontece isso por causa que é um período de adaptação, né? Então, quando, né, primeiro foi se adaptar ao ensino remoto, né?
foi difícil, e depois se readaptar ao ensino presencial, que também é difícil, né? Quando a gente fala de adaptação, é um período, né, com bastante dificuldade, mas acredito que agora já estejam todos acostumados, né, com esse ensino presencial novamente. Mas nos primeiros meses ali foi realmente muito, assim, né, difícil de conseguir recuperar o pique, vamos dizer assim, né, de trabalho, prova e toda semana aula, aula. E isso é uma visão de alguém que, né, que estudou em escola pública, né? Imagina quem estudou em Instituto Federal ou em escola particular, né, que eram ainda mais cobrança, ainda mais coisa. Então, né, esse período de transição foi um período muito ruim, eu imagino, né? Mas também, né, foi um período bom por causa que deu esperança para os alunos que ia voltar tudo aquela coisa de escola, né? Aquele lazer, aquele ambiente recreativo, né? Aquele ambiente de socializar, entendeu? Voltando, né, a nossa socialização aí, né? A educação física também, importante os esportes, ficaram muito abandonados nessa pandemia. Então, porque tinha muito aluno que não fazia esporte a não ser na escola, né? Então, veio a pandemia ali, acabou que gerando muito aluno sedentário. E com essa volta aí, né, eu achei que foi muito importante. É, a minha opinião sobre a transição é essa, né? Que foi meio ruim assim a transição, mas tipo, foi ruim porque tinha que ser ruim, não tinha outra escapatória, a não ser se adaptar na marra, assim, né? Ou tu volta a ser o que eras, É. ou tu fica para trás nesse processo, né? E como que essa estrutura aí, que para quem veio do ensino médio, né? Uhum. Você inicia a pandemia entrando no ensino médio e finaliza agora, né? Terminando o ensino médio. Como que foi essa estrutura aí de ensino médio para ti? Assim, tu consegue fazer um panorama a Uhum. respeito disso? Ah, consigo. A gente entra no ensino médio, né? A gente é criança ali ainda, uns 15, 14 anos. No meu caso foi 14 anos, né? Então a gente acaba sendo muito criança, né? Não entende, eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, etc. Como eu falei, né? Quando a pessoa sai do ensino fundamental para o ensino médio, tem uma certa diferença ali, né? Um período de adaptação, como eu havia dito, por causa que saem matérias como ciências, ensino religioso, e entra filosofia, sociologia, química, física e etc., né? Matérias que, né, são consideradas por muitos inúteis, né? Certo? Por muitos alunos, né? Alunos, infelizmente, né, acabam não gostando dessas matérias, que isso é um verdadeiro erro, né, na vida dos alunos, né? Mas é, ao, ao entrar no ensino médio, né, a gente se depara ali com física, química, etc., matérias que todo mundo bota medo na gente de certa forma, né? Pô, quando eu tinha tua idade, eu não sabia nada de física, não sabia nada de química. Isso acaba desencorajando o aluno, né? Saber, pô, se esse cara não sabia, como é que eu vou saber, etc. E como o comecinho ali foi presencial, né? O meu comecinho do ensino médio ali, o primeiro ano, né? E eu estava entendendo muito bem o assunto. Tanto que no nono ano do ensino fundamental a área de ciências é uma preparação para essas áreas de química, física, etc., né? Então estava me adaptando bem, estava entendendo os conteúdos, mas aí chegou essa pandemia aí, né? E aí eu me perdi totalmente, né? Tentei fazer o que dava, etc. É, continuei assim, né? Levando a escola do jeito que dava, né? Tentando me dedicar ao máximo ali. E cheguei ali na época de transição, né, que eu falei ali de uma semana sim, uma semana não. Nessa época aí, os professores, assim, a cobrança, né, no geral, tipo, ela tava bem mais tranquila, né, por causa que, pô, tava todo mundo saindo da época de pandemia ali, então, né, pô, foi uma relaxada, assim, que precisava realmente, né, para começar, como eu falei, engatinhar novamente ao ensino presencial, né. E aí, esse ano agora, chegou, como se nada tivesse acontecido, e aí, como eu falei, né, foi uma, eu posso dizer, uma confusão total, assim, né? Pô, tudo ali, aquilo ali de novo e tal, ensino médio, pô, aí física, química e biologia vieram como três matérias fortes que tu precisa ter a base, né? Como toda matéria, tu precisa ter a base e acabava que a base ela tá meio fraca, né? Por causa que, como eu falei anteriormente, faltou conteúdo. Muitos alunos, né? Ficaram desanimados, entendeu? É, precisou fazer assim muita vista grossa com nota e etc, né? Muito trabalho para ajudar o aluno, etc, por causa dessas bases que ficaram fracas por causa do ensino remoto, né? Então,
muitos alunos, pô, ficaram desmotivados, né, com matérias excelentes, como sociologia, filosofia, essa física, etc, né? Então, acho que isso foi realmente muito ruim e que a gente precisava mudar isso, né? Pô, os alunos eles se dedicarem e tal, mas o meu panorama de ensino médio foi isso. Nos primeiros 2 anos, assim, ficou meio esquecido, e agora no terceiro ano, né, eu realmente peguei, assim, para, né, estudar, etc., aprender, e eu vi que realmente faltava a base, né, a base que era para ter tido ali nos primeiros 2 anos. Então, foi isso o meu ensino médio, assim, né, nesse período caótico, né, e a gente sabe que quando a gente volta no primeiro ano presencial, é tudo bem caótico, né? Não tem o preparo ali da escola, etc. Então, acaba não sendo 100% igual era antigamente, né? Então, foi isso que aconteceu nesse ensino aí, ensino médio, meu ensino médio, no caso, né? Falando da minha experiência. Nós tivemos também um outro agravante para contribuir com todo esse processo pandêmico, uma nova adaptação no ensino médio, que foi a falta de professores, né? Isso aí ajudou Uhum, bastante, né, o ensino de vocês. Que é que uhum, tu consegue fazer alguma relação com o avanço nos estudos uhum, dos alunos ou não dá para fazer? uhum. Tá, eu vou conseguir fazer. No ensino na remoto, né, na pandemia, no começo já faltava professor, já não tinha os professores necessários, e acabou que o governo, quem organiza esse negócio de professor, acabou jogando, né, qualquer um ali para vaga, né, para pelo menos ter aula. É uma atitude assim que não dá para dizer que foi ruim nem boa, né, porque entre não ter nada e ter alguma coisa é melhor ter alguma coisa, né? Então acabou que, né, veio esses professores aí. Mas no começo, assim, ó, acho que nos primeiros 3 meses, assim, de ensino remoto, eu fiquei, assim, sem professor, assim, de umas 4 matérias, mais ou menos, assim, três, por aí. E aí, voltando para o presencial, eu fiquei, eu acho que mais ou menos um mês ou algumas semanas ali, sem uns 2 ou 3 professores ali, por causa, né, dessa escassez, né, que tem de professores, né? Isso não é causado pela pandemia, isso, né, é o futuro, né? A escassez de professores é o que nos aguarda, porque hoje em dia a profissão, né, de professor, ela não é, como eu posso dizer, ela não tem a importância que ela deveria ter, né, tipo, pela sociedade. A sociedade não dá a importância que ela deveria ter. Então acaba que muitos professores ficam desanimados, né, pô. Por exemplo, assim, na minha sala, de 25 alunos, uma pessoa quer ser professor, sabe? Ou professora, né? Uma pessoa quer, entendeu? De uma sala de 25 alunos. Então, essa escassez de professores, ela já vem vindo de muito tempo, muito tempo. Então, cada vez mais eu acredito que vai ser mais escassez e professores despreparados, né? Por causa que, por exemplo, assim, eu que me formei, sei lá, em engenharia, civil, eu posso ir lá e dar aula de matemática se tiverem precisando de professor de matemática. Só que eu não vou ter aquela habilidade pedagógica, né, que a gente tem, né, o que a gente recebe na faculdade, né, de pedagogia ou da faculdade ali que você quer para na licenciatura, né, na licenciatura que é importante, né. Então, esse negócio de licenciatura, etc., essas faculdades estão se perdendo cada vez mais e assim vai causando a escassez de profissionais da área, né, que é gravíssimo. Então, isso está refletindo aí nesses 2 últimos anos, né, com essa falta de professores. E acredito que se não houver um incentivo, né, se não houver uma mudança, vai acabar uma hora ali que o ensino vai estar cada vez mais elitizado, entendeu? E alunos como eu, ou como qualquer um outro ali de escola pública, vão acabar sendo esquecidos mais ainda, e assim por diante o país vai, né, como pode dizer, se acabando, né, de certa forma. Então acho que esse foi o panorama aí, né, sobre professores, etc., desses últimos 3 anos. Certo. E a gente também vendo, analisando o outro lado, né? Saindo um pouco do professor para o aluno, a gente também encontra a questão do comprometimento com alunos, né? No teu caso, eu sempre tive ali comprometido em fazer as atividades, Uhum, sempre, né? Mostrando um bom desempenho e, e muitas das vezes, né? Não deveria, mas às vezes desmotiva muitos professores, né? Fazer até atividades diferentes, né?
Uhum. para estar também, né, captando a atenção desses alunos. É o meu ver, né? E tu Sim. acha que a falta de comprometimento de alunos também causa falta de motivação dos professores? Uhum. É, esse foi um apontamento importante, né? E na minha visão, assim, muitas pessoas assim acham que eu sou chato, né, etc. Mas eu acredito que a desmotivação dos alunos sim impacta no rendimento do professor, né? Bom, alguns professores falaram que era para eu seguir uma carreira assim de licenciatura, ser professor, e etc. Mas eu me sinto desmotivado a fazer essa faculdade, ter essa carreira, por causa que, na minha experiência, né? Eu encontrei alunos assim que não estavam nem aí para as aulas, entendeu? Que tipo assim, desmotiva o professor, porque pensa, tu passar uma semana ali trabalhando numa aula diferente, planejando as tuas aulas, para daí tu chegar assim e pegar, ó, sei lá, uma turma ou alguma coisa assim que não tá nem aí para nada e não quer fazer nada, e aí pela pressão, né, que a gente sabe que tem da diretoria ou do governo, né, para passar esses alunos para aumentar o índice, para abaixar, na verdade, o índice de reprovação, né, acaba sendo muito desgastante, né, para o professor, porque alunos bons, como eu sempre disse, acabam sendo, como eu posso dizer, ignorados, né? E o foco total da escola, como instituição, acaba sendo esses alunos ruins, né? Em ajudar eles, fazer o máximo para eles conseguirem passar de ano. E essa responsabilidade cai em quem? Cai nos professores, né? Então, os professores acabam ali mudando totalmente o planejamento deles, as aulas, entendeu? Para dar uma chance para aquele aluno, entendeu? Que não queria nada, que não queria fazer as atividades, para ele conseguir passar de ano, entendeu? Porque senão o índice de reprovação aumenta e aí a escola fica com uma reputação, o IDH abaixa, e etc, né? Que, na minha opinião, é uma coisa, né, errada. Passar alunos assim por causa de índice de reprovação, essas coisas assim, entendeu? Porque, como eu falei, né, desmotiva o professor. Tu chegar lá, ninguém querer fazer nada. Como aconteceu muito aí com o professor, né? Principalmente nesse final de ano aí, o pessoal já, né, já tinha nota ali para passar, não estava mais nem aí, não queria fazer, mas eles mal sabem que isso vai implicar e muito no futuro deles, né? Como eu falei anteriormente, matérias como sociologia, de humanas, né? Filosofia, etc., são matérias assim que os alunos não gostam, né? Que acham inúteis, etc. Mas na verdade são matérias importantíssimas, né? Porque quando a pessoa ela não tem essas matérias de humana, história, geografia, sociologia, filosofia, ela acaba não tendo a capacidade de pensar, né? Não tem aquele conhecimento que ela precisa. Então acaba que é, ela pode ser manipulada mais facilmente pelas grandes mídias, né? Grandes é, informação em massa, etc., né? Sem poder ter aquele conhecimento que ela tinha que adquirir no ensino médio para poder combater, né? Como a gente vem hoje, né? Com uma predominância de fake news aí, né? Se todos tivessem tido uma educação de qualidade, que pelo menos no meu caso, na minha escola, né? Na escola de educação básica Monsenhor Gregório Lopes, a gente tem professores assim, ó, ótimos, excelentes, né? Para o ensino de educação público, né? Professores aí pós-graduados, mestrados, etc. Então acaba que é um ensino muito muito bom, né? Porém, os alunos não acabam de aproveitar essa vantagem que a gente tem, esse privilégio, né, de estudar, porque não é qualquer um que consegue ter esse contato, né, com professores totalmente preparados para ensinar e direcionar o aluno, né? E isso vai cair mais à frente, né, as consequências disso, né? Vão cair mais à frente, como eu falei, vai causar escassez de professor, entendeu? Vai, as fake news, né, as notícias falsas por falta de conhecimento vão aumentar cada vez mais, entendeu? Então vai criar um povo, né, que ele foi criado justamente para trabalhar, não foi criado para pensar. Essa é uma consequência grave, entendeu, que vai vir aí do nosso sistema educacional se continuar nessa forma, né? É o que eu penso, pelo menos, é a minha opinião sobre isso e sobre, né, essa questão aí dos alunos desmotivarem o professor, que isso acontece muito e é claro isso, dá para enxergar bem, principalmente no final de ano, que, né, o pessoal quer férias, etc. E, tipo assim, eu entendo eles, né? Porque o aluno também, ele não tem aquela motivação para estudar, ele, tipo assim, ele, como eu falei, né, ele acha matérias inúteis, etc. Mas ele também não tem aquela motivação. Por exemplo, qual que é a diferença, né, para entrar numa faculdade particular, entendeu? Qual que é a diferença entre um aluno nota 10 e um aluno nota 6, né, que faz o mínimo ali para passar? Os dois vão ter a mesma faculdade, né, se os dois tiverem condições de pagar, né, porque a gente sabe que o que importa em faculdades particulares,
universidades particulares é o dinheiro, né? Quanto tu puder pagar, tu vai estudar, entendeu? Então, por que que aquele aluno nota 10 vai continuar sendo nota 10, sendo que um cara que é nota 6 vai entrar na mesma faculdade que ele, vai estudar no mesmo lugar e vai continuar atrasando, assim, né, de certa forma, o ensino dele, né? Então, acaba que desmotiva os dois, né? O aluno nota 6 não tem motivação para melhorar porque não vai mudar nada na vida dele. O aluno nota 10 ele vai, né, ele vai se sentir desmotivado e vai acabar, né, virando um aluno nota 6 também, né? Porque para ele não vai mudar absolutamente nada. Então, eu acho que é isso que acontece com toda essa questão assim de desmotivação. Tem um lado do aluno e tem um lado do professor, né? Que a gente precisa entender os dois para ver o que está acontecendo, né? Então, eu acho, na minha opinião, que não teria, a solução não seria dar R$ 5.000 para quem terminasse o ensino médio, seria criar oportunidades que os alunos enxergassem de ir para uma universidade boa, por exemplo, universidades federais, que eu pretendo retomar esse assunto posteriormente, né, sobre universidades federais, o ensino elitizado, né, do que a gente dar dinheiro para quem está estudando. Óbvio que precisa, quem realmente precisa desse dinheiro tem que ser ajudado, entendeu? Porque lugar de criança, adolescente é na escola, não é trabalhando, mas infelizmente hoje em dia, né, a gente não vê mais tanto isso, né, do adolescente só poder estudar. Muitos têm que trabalhar e ajudar em casa, etc. Então, um fator importante também é o trabalho, né? Pô, muitos adolescentes aí, né, trabalham o dia inteiro, chegam na aula, estão cansados, entendeu? Não, pô, para que que eu vou querer entrar na faculdade se eu já estou ganhando um salário bom lá na firma que eu trabalho e tal? Então, isso acaba também sendo um fator que desmotiva, né, o estudante, o aluno, né, a estudar mais, entendeu? Para conseguir uma carreira melhor e etc, né? Então, todo esse sistema, assim, é o que desmotiva o estudante, né? E aí, posteriormente, como consequência, desmotiva o professor também, e aí acaba virando uma bola de neve, né, que impacta muito o nosso sistema educacional. Eu acho que deu para dar uma visão aí boa, geral, assim, sobre essa visão, assim, de desmotivação sobre o professor e sobre o aluno, né? Espero que eu não tenha esquecido nada, né? Porque eu contei bastante pontos aí, né? Minha opinião sobre a desmotivação é essa, né? É. Então, a gente então atravessou desde o do momento da pandemia, o processo pós-pandêmico, né, entre aspas, né, porque Uhum. voltamos ao novo normal e uma coisa que vale destacar, é, pegou ali 2 anos de pandemia, um ano agora nesse novo processo e talvez nesse fim de ano, final do ano letivo, né, talvez tu tá achando que conseguiu se adaptar. Aí eu te pergunto, Uhum. tu estava preparado para o Enem? Essa é uma pergunta muito importante aí, né? Que tem todo um sistema por trás. O Enem, eu enxergo ele como uma prova, assim, o nome dele é, né, Exame Nacional do Ensino Médio, porém, a minha visão que eu fiz, né? Por exemplo, esse ano, né? Esse ano eu fui um aluno que tentou aproveitar 100% todas as aulas, pegando tudo, assim, fazendo todas as atividades, etc., não faltando um dia, não tentando, assim, participar de tudo, né? Com o máximo que eu pudesse. Mas na hora que eu cheguei, fiz o Enem, né, fiz esse exame, assim, eu não tive um resultado que eu esperava, foi um resultado, assim, né, razoável, mas, por exemplo, assim, eu sou um aluno, né, que me destaco, né, por fazer todas as atividades, né, sou um aluno motivado e tal. Agora eu te pergunto, e aquele aluno que não tem motivação, entendeu? Aquele aluno que não tem motivação, ele vai, né, tomar uma porrada no Enem, né, sendo bem sincero. E eu também já tomei uma, né, pô, acabei de fazer esse exame aí, conteúdos assim que eu não tinha o conhecimento, né? Tinha conteúdos que assim que eu não tinha conhecimento para poder fazer, etc. E eu também teria desistido de fazer o Enem, entendeu? Indo para tentar ir para uma universidade federal, se eu não tivesse tido uma professora de português que me ensinasse a fazer uma redação dissertativa, né, para o Enem, que é uma nota assim que conta muito, entendeu? E que todos conseguem aprender, né? Porque a redação do Enem ela não é uma coisa assim que tu precisa ler 1.000 livros para fazer, ter muito conhecimento. Ela é uma coisa que você precisa estudar a estrutura dela, né? Então, tu estudando a estrutura dela, tu vai conseguir tirar uma nota boa e, consequentemente, vai aumentar a tua média, né? É, e, bom, sobre esse assunto do Enem, eu acredito, né, que a maioria das pessoas usam o Enem para entrar em universidades públicas, né?
ou conseguir financiamento pelo FIES, ou bolsa pelo ProUni, né? Mas a questão é, as universidades públicas são realmente do povo ou são da burguesia, entendeu? Porque o que que acontece? Eu, por exemplo, de escola pública, ou pegar a minha sala, uma sala de 25 alunos, eu te pergunto, quem que realmente quer ir para uma universidade pública? Quem que realmente quer estudar? E quem realmente vai conseguir passar, entendeu? Nessa prova, nesse Exame Nacional de Ensino Médio, né, o Enem. Quem realmente vai conseguir passar? E eu, sendo bem sincero, assim, acredito que eu consiga, porém eu ainda não tenho 100% de certeza, estou meio inseguro, né, por causa da minha nota e tal, ainda não saiu, mas, né, eu sendo um aluno assim, né, como eu falei antes, 100% de aproveitamento, não tenho confiança que eu vou conseguir assim passar de 100% de certeza. Então imagina, né, uma sala de 25 alunos, um ou dois talvez consigam passar e o resto. O resto, né? E isso que me deixa mais e eu não quero um curso concorrido. Vale ressaltar que o meu curso não é concorrido. Então, existem cursos concorridos, né, que são, por exemplo, direito ou medicina, que, na minha opinião, um estudante de escola pública como eu, entendeu, são privados de poder integrar, né, num ensino desse só com a base que a gente tem na escola, né? Não estou deixando de lado o cursinho para vestibular que não entra na minha realidade, né? Cursinho para vestibular, essas coisas assim que as pessoas fazem para tentar entrar, né? Então, o que que acontece? O cara estudou a vida toda na escola particular, pagando o ensino dele de qualidade, e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, fazer o Enem, vai conseguir uma nota melhor, ter uma nota boa, e vai entrar no lugar, né, de quem realmente precisaria daquela vaga, né? Quem não realmente quer estudar numa escola, uma universidade boa, porém não tem um dinheiro para pagar, né? Então ele vai garantir a vaga dele lá, né? Que ironia, né? O cara passa né, a vida toda pagando pelo ensino e aí chega na faculdade, na universidade, que é pegar a escola pública. Perfeitamente compreensível, né? Porque ninguém é bobo, né? Todo mundo. Inclusive, eu acho que se eu tivesse no lugar de alguém de escola particular também faria isso, né? Porque a gente sabe, né? É o senso comum isso. Como eu havia dito, né? Os alunos assim de escolas particulares eles passam a vida toda pagando o ensino e aí chega na hora eles vão para universidades públicas, né? Só ressaltando que eu não estou julgando ninguém, né? Por causa que eu no lugar deles também faria isso, né? Procuraria sempre, né? O melhor qualidade de ensino e eles estão na razão, né? O problema não está neles, está no governo, né? Por causa que, como eu posso dizer, cursos mais concorridos como medicina, direito, etc., são muito difíceis é, muito menos acessíveis, né, para alunos de escola pública, né? Por mais que tenha um sistema de cotas, etc., a gente sabe que tem muitas pessoas de escola pública que ainda conseguem ter dinheiro para pagar pré-vestibulares, entendeu? E etc. Então, acaba, né, sendo um negócio assim, bem difícil, né? E aí o que acontece? Como são universidades públicas, né? Medicina, direito, todos esses cursos são pagos pelo nosso imposto, né? Nosso imposto que sai grande parte, né, desse imposto sai, né, do bolso do pobre, né? O cara que não pode estudar, entendeu? O cara que não pode usufruir, né, desse dinheiro que ele enviou para o governo. Então acho que isso deveria ser mudado também essa proposta, sim. Eu acho muito interessante, né, a gente criar universidades públicas, né? Deixar o pobre lá estudar, o aluno de escola parte pública, etc. Então, acho muito importante. Só que tem alguns pontos que a gente tem que rever, né? Nessas universidades públicas, né? Inclusive, né? Eu pretendo ir para lá, né? Se der tudo certo aí, espero que dê, por causa que é um ensino de qualidade, entendeu? Que eu, né? Diretamente não vou estar pagando nada, né? Então, cabe, no meu bolso, né? Economicamente falando. Então, como eu posso dizer? Então, acho que essas universidades públicas, etc., devem ser mais acessíveis, né, para esses alunos assim, né? E aí acaba vindo o Enem, e aí acabando, né, com a expectativa, com a esperança, né, do aluno ali conseguir. Então, né, por exemplo, na minha sala, sei lá, menos da metade foi fazer o Enem, foi fazer alguma prova, e eu sei que o conteúdo era para ser só do Enem, mas eu vou também aqui falar sobre o vestibular, né? O vestibular que eu acabei fazendo para federal ali. Eu acho que da escola inteira, né? Da escola inteira, somente eu fui fazer esse vestibular, né? Da escola inteira, porque não é muito divulgado, começa por aí, não é muito divulgado. Também
Eu acredito que os alunos tenham medo também, né? Por causa que eu cheguei lá, cara, o conteúdo de matemática, física, etc., era um conteúdo assim mais avançado, né? Que tu precisaria ter um conhecimento bom para fazer aquilo ali. Então a gente acaba não tendo esse conhecimento na escola, né? Pelo menos falando da minha experiência. Então acaba que o aluno ele não tem a motivação de pegar e ir atrás, fazer vestibular, fazer Enem, e acaba aceitando qualquer coisa aí que o destino vai dar para ele, né? Qualquer faculdade, qualquer coisa. Mas eu acho que todo mundo deveria procurar o que é melhor para si, né? Então divulgar mais esses vestibulares aí, né? Aumentar a qualidade de ensino em escolas públicas, porque a gente pode ver pela história, né, professor? Tu sendo professor de história aí, a escola, né, o Gregório Locke foi uma das primeiras escolas aqui de Dom Joaquim, de Brusque, na região aqui, né? E o Conso, né? O Conso também é outra escola particular, entendeu? E aí as duas, assim, elas batiam de frente, assim, né? Uma com a outra no começo, né? No começo. E aí o que aconteceu? O Conso estava aqui, o Gregório aqui, só que daí, com o passar do tempo, o Gregório foi abaixando, 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 e o Conso continua aqui, entendeu? Mas isso não é culpa nem dos professores, nem dos diretores, o sistema que a gente está, né, incluído aí, que acaba fazendo isso, é, pegando muito mais leve, entendeu? Deixando, como eu falei antes, muito mais fácil do aluno conseguir aprovação, entendeu? Sem saber do conteúdo. É, então, por causa desses fatores assim, né, acaba que tem uma discrepância gigante, né, entre o aluno de escola pública e o aluno de escola particular, né? O que é realmente muito triste, porque lá na universidade todos vão estar juntos, né? E eu espero, né, de verdade, que os alunos de escola pública consigam acompanhar, né? Porque é, não é o dinheiro que vai medir a tua força de vontade, a tua força de vontade de querer aprender, né? Não vai ser o dinheiro que vai medir isso. Então, muitas pessoas aí que, infelizmente, né, nasceram numa situação economicamente ruim, entendeu? Que vão poder ter acesso, poderiam ser pessoas, né, que se tivessem um acesso à educação ali, poderiam ser pessoas, assim, muito contribuintes para a sociedade, né? Não digo o cara que vai descobrir a cura do câncer, mas de outra forma, né? Tipo, não trabalhando, por exemplo, em fábricas ou firmas, entendeu? Que é um ensino, querendo ou não, né? De alunos, assim, de escola pública, né? Que não tem aquele suporte. Também vale ressaltar, né? O suporte de casa, né? Quando um aluno, assim, né? Ele por exemplo, tem o pai e a mãe, assim, assalariado, né, trabalhador ali e tal, eles mal sabem o que é, sei lá, Enem, por causa que num tempo deles, né, pelo menos falando da minha visão, né, falando uma visão assim mais de interior, assim, né, não uma cidade assim desenvolvida. Na minha idade, por exemplo, a minha mãe, ela tinha que trabalhar, tinha que sustentar a casa, entendeu? Fazer de tudo, e ela não tinha oportunidade de dar continuidade aos estudos, entendeu? Então acaba que muitos pais assim não conseguem assim, como é que eu posso dizer, dar o suporte que o filho precisa para fazer efetuar essas provas, né? O conhecimento e etc. Por exemplo, é, mal sabem o que é uma universidade, entendeu? E para eles não tem diferença entre tu estudar em uma universidade pública como a UFSC ou tu estudar em qualquer uma universidade que tem ali na esquina, entendeu? Então acaba que para eles é tudo a mesma coisa, né? Porque justamente eles não tiveram esse conhecimento quando estavam na minha idade. Então, né, agora tu pega um cara ali, né, um cara que pagou escola particular pro filho a vida toda, né? Pô, o cara vai ser, sei lá, empresário, dono de alguma coisa, vai ter alguma coisa ali que dá dinheiro para ele, né? E para ter isso, ele precisa, sei lá, ter um estudo ou ter muita sorte na vida, né? Mas acredito que ter muita sorte na vida é a minoria, né? Então, acaba tendo um incentivo maior, né, dos pais, etc., familiares, para aquele aluno de escola particular pegar firme, entendeu? Fazer a prova, fazer o Enem, fazer, etc., vestibular daquilo, e também várias portas vão se abrir, né? Enquanto a gente se encontra, né, com foco somente na Universidade de Santa Catarina, que nem muitos podem ir por causa da moradia, etc. O aluno que ele estuda em escola particular, ele pode, sei lá, fazer a graduação dele em São Paulo, pode ir para outros lugares, assim, né? Até onde o dinheiro permitiu a nota, né? Então, acaba que tem essa discrepância. Por exemplo, na minha sala do Enem, a gente estava conversando lá antes de começar a prova, e uma garota falou que ela queria fazer uma dupla graduação em Direito e Administração, assim, não é em São Paulo, e eu nem sabia que isso existia, tá ligado? Então, a gente dá para ver por essas pequenas coisas, assim, que tem uma discrepância, assim, gigante, sabe? Então, é, eu acredito que essa questão do Enem, e vestibular, etc., tem as cotas, né? Tem as cotas, mas será que são suficientes, entendeu? Não sei, entendeu? Mas tem um problema. Então, acho que esse problema, assim, do Enem
muitos especialistas aí falando que esse Enem foi o pior Enem da história, né, por causa das questões ali de ciência da natureza, que era um nível, assim, faculdade, universidade, etc. Então, acaba tendo isso. Fora que eu não estou citando aqui a defasagem no ensino que teve, né, nesses últimos anos aí, por conta da pandemia, diversos fatores aí que acabaram, né, pô, agredindo o ensino, né? Então, falando isso num contexto geral. E a prova do Enem, ela funciona assim, né? Quem teve ali uma base boa, ele vai bem. E quem, assim, não, né, veio do nada, como posso dizer, talvez não vá tão bem, entendeu? Talvez vá, entendeu? Aí vai de cada pessoa, vai de cada, como pode dizer, as chances que ela teve na vida, né? Então, na minha opinião, é isso que resume a prova do Enem. E o ingresso na faculdade também, né? Eu acho que você tem os principais pontos aí. Ah, eu gosto dessa tua visão, né? E é uma visão que eu acho que muitos professores não fazem ideia que o jovem tem esse tipo de pensamento, né? E eu, analisando ali todas as tuas informações que tu me trouxe a respeito da tua classe, né? Da tua sala de aula, onde tu falou que a metade foi fazer o Enem, onde somente tu fez ali a, o processo ali para entrar na faculdade. E veio uma questão agora que, que eu preciso colocar para ti. No caso, tu consegue identificar qual que é a raiz dessa falta de interesse do jovem em fazer o Enem, em buscar vestibulares? Tu consegue fazer essa Uhum. identificação para mim? Cara, na minha opinião, eu falei, né, que bem lá desde o começo, né, o jovem, né, ele se sente desmotivado a estudar e etc. Acha que as matérias não vão servir para nada e acaba, né, tipo, tendo tanta influência familiar, né, tem muitos pais assim que não apoiam o filho nos estudos, entendeu? Que acham que tem que terminar pelo menos o ensino médio e trabalhar, e etc. Tem pessoas que acabam trabalhando durante, sei lá, a partir dos 14 anos, que é a idade permitida, até os 18, e isso acaba, né, prejudicando a pessoa, assim, o ensino dela de uma forma, assim, muito grande, né? Então, acaba aí o cara não tem muitas notas boas, não consegue absorver aquele conteúdo, não tem interesse, entendeu? E aí o cara pensa assim, pô, eu vou fazer o Enem para quê? Vou fazer o vestibular para quê? Se lá vai ter conteúdo assim que eu não vou conseguir fazer, vai ser uma prova assim, né, difícil. E também, né, não só, eu não vou vitimizar somente os alunos. Tem muitos alunos também que não fazem a prova a sério. Tem alunos que, por exemplo, na minha perspectiva, não quiseram aproveitar as aulas de redação que eu citei anteriormente, entendeu? Que, cara, com umas aulas daquela dá para tu tirar pelo menos 800 tranquilo, tranquilo na redação, entendeu? Teve alunos que não quiseram, né, prestar atenção, etc. Entendeu? Então não é só vitimismo, entendeu? Tem, né, esse desinteresse assim dos alunos que eu bato sempre na tecla, cara, estudem, entendeu? Façam as coisas, façam pelo menos ali o mínimo ali, né? Pô, o professor passou o trabalho, faz aquele trabalho, não deixe de fazer. Tudo que vier é conhecimento, cara. Isso vai agregar alguma hora na tua vida. E aí acaba que, tipo assim, é óbvio que o trabalho vai atrapalhar o jovem, etc. Mas ele também não é desculpa para ele deixar de fazer as atividades que ele tem que fazer, entendeu? Durante aluno, né? Porque eu sei de pessoas que trabalham de segunda a sábado na minha sala, entendeu? Que, né, fazem as coisas, entendeu? Por exemplo, um, um dos melhores alunos da minha sala, né? Ele trabalha, acho que é da 1 hora, 1h30 às 9, alguma coisa assim. E ele, cara, é um dos melhores alunos da sala. Óbvio que nesses últimos tempos ele de férias e tal, ele queria só sair da escola também, etc. Mas, cara, durante o ano todo ele, pô, teve notas boas, entendeu? Notas, assim, excelentes, cara. Ele era um aluno, assim, que ele tinha que trabalhar, ele tinha que fazer as coisas. E mesmo assim ele teve as notas boas, entendeu? Então, acho que nem tudo. Óbvio que aquilo ali acarreta em alguma coisa, mas, tipo assim, quando o aluno realmente quer, ele realmente consegue, entendeu? É, mas essa desmotivação para fazer vestibulares, etc., é que nem eu falei, cara, pô, eu pensava, tipo assim, para me inscrever pro vestibular, eu fiquei em dúvida, cara. Pô, será que eu vou lá?
será que vai ser um desperdício de dinheiro, né? Porque você tem que pagar para fazer vestibular, entendeu? Essa parte da isenção aí é uma burocracia grande, talvez nem dê tempo. Para mim não deu tempo, por exemplo. Eu fui fazer a inscrição dia 13 e a isenção ia só até dia 9, então não deu tempo para mim. Mas, enfim, pô, é um dinheiro assim que talvez faça falta para ti, entendeu? Que tu pense, pô, eu vou gastar realmente meu dinheiro para fazer uma prova que eu não vou saber fazer as questões, entendeu? Que eu vou chegar na hora da redação ali e não vou saber fazer, entendeu? Porque no Enem é a redação dissertativa ali, tudo certinho, questões ali que a gente já conhece, mais interpretação. Não é uma prova tão conteudista, né? É uma prova mais de interpretação, a não ser na área de exatas, que esse ano foi bem conteudista, né? A área de natureza. Mas dá para, assim, fazer ali de boa, com os conhecimentos básicos, né? Lendo o texto com atenção, preparando a mente. Agora, quando tu chega num vestibular, entendeu? Uma prova conteudista, uma prova com conhecimentos assim regionais, né, que eu vi ali que tinha um mapa de Santa Catarina e pedia onde é que estava localizado as cidades, etc. Questões assim regionais, entendeu? E aí na parte da redação tinha que ou fazer uma carta, um manifesto, uma crônica, não poderia ser uma redação dissertativa. Então ali tu já cortou, né, o teu foco, né? Porque meu forte mesmo era dissertativo, que eu tive as aulas. Então eu acabei me virando ali e fazendo, eu acho que pelo menos uma redação boa, assim, deu para me virar bem. Mas, cara, é uma prova totalmente conteudista, principalmente na área de exatas, cara. Na área de exatas, assim, os caras pegam firme, entendeu? Então, pô, o aluno não vai ter interesse de fazer aquilo, porque não vai saber, entendeu? Tipo, e até na área de português, humanos, assim, que eram para ser uma parte, assim, mais interpretativa, não, acaba não sendo interpretativa. Tinha muitas coisas ali, como eu falei, que o professor comentei naquele dia lá, que tinha Caio Vargas, Caio Era Vargas, etc. Era uma questão conteudista, que se eu não soubesse a fundo o que foi a Era Vargas, a questão do tenentismo, a questão do Estado Novo, governo provisório, etc., né? Eu não saberia responder a questão, entendeu? Por mais que eu interpretasse, ficasse lendo ali o texto lá milhões e milhões de vezes, eu não saberia responder a questão. Então acaba sendo, pô, exigindo muito mais do aluno do que ele tem de bagagem, né? Então, e também isso não está atrelado somente, né, à questão de trabalho, etc. Por causa que a gente também está no ensino assim, que é muito, né, decoreba. Tu estuda um dia antes, faz a prova ali, tira a nota que precisa e aquele conteúdo sai da tua cabeça, né? Então tem que também dar uma mudada, né, nessa coisa assim de passar o conteúdo, passar a prova, tem que mudar isso aí também para que o conteúdo, né, o estudante consiga, né, lembrar pelo menos um pouco daquele conteúdo para na hora de fazer, né, os vestibulares, Enem, etc., ele conseguir fazer. Então, todos esses fatores aí que eu citei, eles, né, acabam sendo desmotivacionais para o aluno, né, não fazer o Enem ou fazer vestibular, por exemplo. Isso está claro, né, por causa que, vou citar os dados do vestibular que eu vi ali, né. Aqui em Brusque, 214 inscritos, né? Somente, não, faltaram, né? Desses 214, faltaram 70 pessoas, 68 mais ou menos, entendeu? Então já é um índice de abstenção grande, entendeu? Aí tu vai lá e pega o dado lá. Ao total foram feitas inscrições de 23 mil pessoas, 24 mais ou menos, 23 a 24 mil. E a abstenção foi de 7 mil, entendeu? 7 mil pessoas. Pô, 7 mil de 24, pô, é muita coisa, cara, é muita coisa. E então isso se dá a todos esses fatores aí e muito mais assim que eu não pude citar agora por causa do meu conhecimento limitado sobre essa área, entendeu? Mas, cara, os dados estão aí, entendeu? É, não tem quem diga que não é isso ou que não é aquilo, entendeu? Os dados estão aí para provar que o jovem ele está desmotivado a essas questões, né? Então, é, essa questão aí, né, do Enem, etc. Eu citei esses pontos aí e acredito que tenham muito mais, né? Além disso. Bom, bom ouvir sua opinião, sua perspectiva. E eu tenho uma questão, né? Não sei se vai caber a ti, não sei se tu conseguiu dar Uhum. uma analisada do falar do novo, que não é mais novo, agora já é velho, dizem que é o futuro, né? Acreditamos Uhum. que seja o futuro, né? Do ensino no Brasil, que é o novo ensino médio, que não é mais novo, né? Agora ele é o ensino médio. Não esquece esse Sim. negócio de novo ali. Tu tem alguma visão Ah. do que seja isso, alguma opinião a respeito desse ensino médio proposto? Cara, e esse novo ensino médio, né? Pelo fato de eu, né, já estar saindo do ensino médio agora,
não foi muito comentado comigo, né, por parte da direção ou dos professores, etc, porque eu não vou, né, não vou pegar esse novo ensino médio. Mas, cara, esse é uma importante, né, uma importante pergunta, porque, cara, a gente acaba vendo, né, o novo ensino médio, cara, qual que é a proposta dele, né? A proposta, assim, na teoria, né? Ele vem para tu se aprofundar, né, em uma área ali que tu se sente mais confortável, por exemplo, tu quer se especializar em exatas ou, sei lá, humanas, etc, educação física, artes, etc, ou matemática, física e essas coisas assim, entendeu? Ele é a nova proposta dele, né? Essa área de especialização. Porém, a gente sabe que tudo no papel pode ser uma maravilha, né? No papel pode ser nossa, uma maravilha. Mas quando é aplicado, isso dá uma coisa ruim, assim, dá uma coisa horrível, entendeu? Porque, cara, pensa só, pelo que eu sei no novo ensino médio, né? Tu vai ter que escolher ali, entendeu? Quando tu entra no primeiro ano, tu vai ter que escolher um turno ali, tu vai ter que ou estudar de manhã 3 anos, ou à noite 4 anos, por causa da carga horária. Então tu já tá ali naquela decisão ali, né? Se eu estudar de manhã, eu vou ter que conseguir obrigatoriamente um trabalho à tarde. Se eu puder trabalhar, que eu vi, né, de professores, parece que o aluno não vai poder trabalhar ou não vai ter como trabalhar, e aí vai aumentar esse negócio assim. E eu vou chegar nisso daqui a pouco, mas deixando essa questão de trabalho um pouco mais de lado. Mas, por exemplo, se o aluno quer fazer qualquer outra atividade, ele já tem que pensar nisso no primeiro ano, entendeu? E, cara, tu dá a responsabilidade de um aluno de 14 anos ter que pensar a área que ele quer se especializar, entendeu? O turno que ele vai querer cursar pelo resto, né, dos 3 anos, 4 anos, entendeu? É uma responsabilidade grande, por causa que a gente sabe que tem muitos alunos aí que acabam começando de manhã e terminando à noite, né, mudando para de noite, etc. Mas isso vai ter que acabar no novo ensino médio, né? Novo não, é um ensino médio, vai acabar com isso, entendeu? Se o cara escolheu estudar de manhã, ele vai ter que estudar de manhã. Se ele escolheu estudar de noite, vai ter que estudar de noite até o final, né? É, e essa questão ali do trabalho que eu tinha falado anteriormente, cara, pensa só, tem muitos alunos hoje em dia, né, adolescentes que precisam trabalhar, precisam trazer a renda complementar para casa, né? Então, se o cara não conseguir trabalhar, né, se o adolescente não conseguir trabalhar, ele vai ter o quê? Ele vai passar fome, ele não vai ter o dinheiro, ou ele vai largar a escola, como nossos pais ou avós faziam, né, na época deles. Eu acho que por mais que o governo, né, eu acho que tem algum programa de bolsas ali para os alunos assim de renda menor, ali, renda mais baixa, né, se não me engano. Mas, cara, a gente sabe que, né, não é o suficiente, né, cara, porque quando um adolescente ali ele vai trabalhar, sei lá, em mercado, fábrica, etc., ele consegue o quê? Uns 1.500, R$ 1.800, assim, né? Então, pô, um auxílio ali vai ser o quê? R$ 600, sei lá, alguma coisa assim. Aí, na minha opinião, né? Pelo menos é o que eu acho que vai vir, né? Não sei direito, né? Só para constar aí. Mas, cara, não vai, não vai dar aquela ajuda toda. Vai ter muita gente que vai largar a escola. Eu acredito, né? Minha visão, assim, né, do ensino médio, é, as pessoas que não têm condição de continuar só estudando vão ter que largar a escola para trabalhar, trazer comida para casa. E aí acaba aquela infortuna, né? Questão de sempre, né? O pobre não vai ter direito de estudar, o pobre vai ser manipulado, ele não vai ter o conhecimento que é preciso, entendeu? Ele vai acabar numa firma, entendeu? Se aposentando lá com os 70, 80 anos, entendeu? Que é o que vai vir, entendeu? Com um salário miserável, entendeu? Vai ter uma vida assim que ele não vai poder viver, ele vai sobreviver. Então, isso é muito triste, cara, saber que a nossa educação que já não é boa, ela está indo para esses lados, né? E como eu falei anteriormente sobre as disciplinas de filosofia, sociologia, de humanas no geral, vale ressaltar que essas mesma disciplinas elas estão sofrendo um corte aí, né, de aula, se eu não me engano, alguma coisa assim nesse novo ensino médio, em que o aluno tem, por exemplo, uma aula de filosofia por semana. Tipo assim, eu tenho duas, né, mas, cara, eu penso só, ter uma aula de filosofia, duas já é pouco, cara, é pouco. Uma de sociologia, eu tenho uma de sociologia e é muito pouco, cara, é pouquíssimo, entendeu? Aí agora aquele aluno vai ter uma de cada um por semana, entendeu? E também tem a questão dos livros didáticos novos, entendeu? Que estão vindo de uma forma resumida, não estão abordando o conhecimento completo, que tu vai ter ali que combinar com o professor da tua área ali, né? Por exemplo, eu sou professor de história, que tem que combinar com o professor de filosofia, de sociologia para a gente, entrar num novo conteúdo. Isso foi
o professor que me falou, né, o professor Robson aí, né, me deu essa visão aí. Então, cara, a gente sabe que nem toda relação de professor aí é mil maravilhas, né? Tem muito professor aí que briga, etc. Mas eu acho que eles vão deixar isso de lado, eu acho que isso não é tanto problema. Mas também tem muito professor que, cara, não vai se adaptar a esse novo ensino médio, cara. Os caras vão se rejeitar, eles vão, pô, tá nem aí para esse novo ensino médio aí, não vão, vão rejeitar totalmente e vão continuar as aulas dele como estavam, né? Então, vai acabar tudo sofrendo, né? Porque, pô, se tu precisa combinar ali com o cara, né? O livro que vocês vão estudar, que vocês vão passar, aí o cara chega lá, né, e ele não passa um conteúdo ou nada a ver que ele costumava passar antes. Então, né, acaba que não tem contexto aquilo lá que tu está estudando, né? Então, cara, esse novo ensino médio, né, que tá para vir, que já está chegando, vai ser alguma coisa, eu acho que realmente assustadora, né? Pelo menos para falando de escola pública, né? Que não tem aquela estrutura suficiente lá para atender tudo, entendeu? E que já é ruim, entendeu? E, pô, vai piorar, cara. Então, e também vale ressaltar que a grade, né? A grade de especialização. Eu não sei muito bem os cursos que tem ali para tu se especializar. Eu acho que em línguas deve ter espanhol, alguma coisa assim. Cara, se não tem nem professor de português, inglês, matemática, essas matérias básicas, cara, como é que tu vai achar um professor, sei lá, de robótica, por exemplo, alguma coisa assim? Eu não sei se entra isso, entendeu? Mas só dando um exemplo assim, né? Vai ter que achar mais professores aí, tá ligado? Se vai ter, não sei, entendeu? Não sei se vai ter mais professores, entendeu? Mas se for só, por exemplo, estudar matemática mais a fundo, acredito que isso não vai ser um problema, entendeu? Tu estudar matemática mais a fundo ali, mas agora se tiver outras matérias, né, como eu falei ali, espanhol, usando exemplo de línguas, né, espanhol e etc., pô, vai ter uma escassez maior de professor e, pô, isso vai dar uma bola de neve e, cara, voltando para a decisão lá, é uma decisão muito importante para um aluno de 14 anos tomar, entendeu? A área que ele quer se especializar. Porque, como eu falei, o cara até o nono ano, ele tem aula de ciências e ensino religioso. O que que ele vai saber sobre química, física, biologia, entendeu? Como é que ele vai saber se a área de exatas é para ele, se a área de humanas é para ele? Por exemplo, eu até o ensino médio, eu não gostava de humanas, cara. Eu, assim, era umas matérias assim que eu não gostava, cara. Chegou no ensino médio, eu comecei a amar essas matérias, cara. Comecei a ver que era realmente necessário para o meu dia a dia e que vai ser muito importante lá na frente. Então, eu imagino, pô, eu de 14 anos ali, me especializando na área de exatas, entendeu? Sendo que eu poderia também seguir esse lado de humanas, porque vai ser algo necessário, já que vai ter esse corte assim nas aulas, etc. E esse corte aí das aulas se justifica pelaquela forma que eu falei anteriormente, né? Os caras tiram conhecimento, fica mais fácil de manipular as pessoas, e aí acabam, né, sendo, como eu posso dizer, trabalhadores, assim, né? Pessoas que nunca vão questionar sobre nada, não vão fazer manifesto, não vão fazer protesto sobre reivindicar os seus direitos como cidadão, como pessoa. Então, né, vai acarretar tudo isso e vai virar uma bola de neve. Então, esse assunto aí do novo ensino médio tem que ser discutido para ter alguma forma de, sei lá, revogar ou fazer isso dar certo, que eu acho, né, talvez muito difícil. Mas lembrando que essas são minhas opiniões de alguém, tipo, tá meio de fora do assunto, né, que não tá tão por dentro, né, do assunto, então não é do meu convívio, né, esse tema do novo ensino médio, mas pelo que eu sei, vai acontecer algumas coisas do tipo, então eu acho que vai ser uma época muito triste, né? Essa época assim do novo ensino médio e tal. Eu espero que eu tenha, né, falado todos os pontos aí. Acho que deu para falar todos que eu sei, né? E espero que o professor aí, né, como pode dizer, uma aumentada aí, né, sobre o conhecimento desse novo ensino médio, para explicar para a gente aí também um pouco sobre. Então, André, tem uma colocação tua ali que eu achei muito importante, que é a respeito da evasão escolar. Tu falou ali que o aluno vai ganhar R$ 600, mas será que eu ganhando, trabalhando fora, ganhando R$ 1.500, eu vou continuar na escola, sendo que eu estou ganhando mais e eu não estou nem aí para os estudos porque a escola não me motiva e entre outros aspectos, e às vezes eu escolho uma coisa que eu vou fazer, uma trilha de aprofundamento, que é chamado novo ensino médio, escolhi essa trilha, só que essa trilha não era isso que eu queria, e agora eu não posso mais mudar, porque essa trilha vai ficar um período, e aí vai ser chato e eu vou sair da escola, né? Às vezes eu vou para a escola só para ver os colegas, os amigos, e nem quero entrar na sala de aula, Uhum. né? E ter uma evasão escolar muito maior.
O conceito do ensino médio a respeito das disciplinas de humanas, né, ciências humanas, é o quê? Tu combinar com o professor de geografia, de filosofia, de sociologia, eu, no meu caso, de história, e vai vir um livro didático a qual vai abranger todos esses conteúdos. E a gente vai tentar dar uma aula é, com um time um com o outro, né? Digamos assim, um time com o outro. Mas na prática não funciona assim. Vai reduzir, então, a aula de história e primeira e segunda série do ensino médio vai ter somente uma aula no que vem. Eu, como professor, vou ter que pegar mais aulas, né, para ter um salário meio que razoável. Só que quando que eu vou acompanhar esses professores, sendo que eu vou estar trabalhando em várias escolas, né? Quando que eu vou ter esse tempo para estar combinando com eles, né? Qual que é o conteúdo? E às vezes esses professores vão trabalhar em sincronia realmente? Será que um não se adaptou ao novo ensino médio e vai passar esse conteúdo que você que tu mencionou, né? Será que realmente a gente vai conseguir trabalhar em sincronia, né? Então é um desafio enorme tanto para o professor quanto para o aluno. É, para não tomar muito teu tempo, eu queria deixar aqui uma última questão, né? Para a gente depois se despedir. Uhum, Eu queria deixar uma última questão que a gente tem como base, né, professor, é, o ensino médio é preparar o aluno para uma universidade, né, para o ensino acadêmico ou para o mercado de trabalho, né, e com convívio social. uhum. Assim, de forma sucinta, qual que é a tua expectativa aí para a tua vida aí pós ensino médio, né? Essa é a última questão que eu deixo para ti, Alice. Uhum. Aham. Não, cara, sobre a minha vida após o ensino médio, cara, eu né, acredito que eu consiga ingressar na faculdade, né, conseguir essa especialização, porque a gente sabe que hoje em dia, né, ensino médio, ele não, é como se fosse o ensino fundamental da época dos nossos pais, ou dos nossos avós, sei lá. Então, o ensino médio, ele não tem tanta aquela importância quanto ele tinha antigamente. Então, é de suma importância os alunos procurarem fazer essa especialização, entendeu? Ingressar numa faculdade, numa universidade, fazer um curso que queira, entendeu? É, para conseguir, né, ter uma qualidade de vida melhor, né, cara? Pô, tu não, ninguém merece, né, cara, ficar trabalhando ali 9 horas numa fábrica ali sem descanso, cara, pô, exaustivo, entendeu? Tem que procurar uma qualidade de vida maior, né? É óbvio que, tipo assim, cara, eu sinto muito, assim, né, por causa que, por essas pessoas ali que elas não têm a oportunidade de poder estudar, né, cara? Porque, cara, hoje em dia tu tem que ter a oportunidade de estudar. Não é só tu querer estudar, tem que ter a oportunidade também, né? Por exemplo, por mais que o governo ali de 2002 até 2014, eu acho, por aí, fez essa questão de universidade, ensino superior, deixou acessível, etc. Acredito que não abranja todo mundo ainda, cara. Como eu falei, tem vários problemas ali, né, na ingressão, etc. Mas, cara, sobre a minha vida, eu pretendo ingressar na faculdade ali, me especializar, aprender outras línguas e tentar deixar meu perfil profissional cada vez mais completo, né, a fim de ter, né, uma qualidade de vida maior, cara, porque pô, é o que todo mundo quer, né, cara? Ter uma qualidade de vida melhor, entendeu? Poder realmente viver, né, cara? Não só sobreviver, ter aquela vida ali, cara, que tu chega em casa, dorme, acorda, toma banho, vai pro trabalho, e etc. O pessoal, pô, todo mundo quer ter aquela melhora, né? Então, eu sei que fazer a faculdade, etc., na universidade, não vai, né, me deixar assim excepcionalmente diferente de todo mundo, né? Mas é alguma coisa que eu preciso, entendeu? Então, eu pretendo continuar estudando por muito, muito tempo ainda. Não quero parar só no bacharelado, acho que fala isso, na graduação, né? Quero fazer uma pós, um mestrado, quem sabe, né? Se eu tiver oportunidade, eu vou continuar estudando, né? E também, cara, se tem uma coisa que eu vou sempre defender, né, para sempre, é o direito de todo mundo poder estudar, cara. Pobre, rico, entendeu? Classe média, todo mundo estudar, cara. Eu pretendo defender isso, né, para sempre, cara. Para esses próximos anos, procurar me, né, informar mais sobre todos esses assuntos de economia, etc, etc. E, né, sempre lutar por causas, né, porque querendo ou não é uma raiz minha, cara. Pô, eu venho aí, né, de uma família assim
trabalhadores, né, assalariados, pô. Eu vou lutar sempre pelo nosso direito, né, cara? Assim, não refletindo, óbvio, uma idealização política, eu tô falando sobre, né, cara, porque eu vejo da minha visão, né, cara, se eu não tivesse oportunidade de, sei lá, cursar uma universidade pública, o que que eu faria, cara? Eu financiaria para depois pagar com juros ali, o que que eu faria? E se não tivesse todos esses programas, como o ProUni, FIES e etc., o que que eu faria, cara? O SISU, entendeu? Pô, então né, seria elitizado o estudo, entendeu? Uma coisa que não deve ser elitizado é o estudo, cara, mas infelizmente a gente está, né, longe de chegar a esse patamar, né, de não ser elitizado o estudo, né? É, eu acho que é isso que eu quero pro meu futuro, cara, estudar cada vez mais, obter conhecimento sobre várias coisas, sobre várias áreas, né, e lutar pelos meus direitos, né, cara, como cidadão ali, né, e ajudar muitos outros aí que querem, ó, né, ingressar na faculdade, etc., dar oportunidade para todos estudar, né? É o que eu quero pelo meu futuro, pelo menos. É. E era isso, né? Eu acho que deu para responder a tua pergunta, porque eu também não tenho uma visão assim muito detalhada assim, do meu futuro, né? Porque eu acredito que não. Primeiramente, eu tenho que ingressar na faculdade, depois eu vou desenvolvendo aí as linhas de raciocínio, né? Então, por cima, assim, é o meu futuro que eu desejo, né? É isso aí que eu acabei de falar. Ah, muito obrigado. Eu sei que é um debate longo, né, a respeito da educação no Brasil, a respeito da visão do jovem, né? Temos a tua visão do jovem numa certa região do sul do país, né, vai ser diferente de outra realidade, numa pessoa no norte, nordeste, no sudeste, no centro-oeste e Uhum. etc, né? E só para estar finalizando ali, se puder deixar tuas considerações finais ali, eu agradeço muito. Uhum. Não, primeiramente, pô, eu queria agradecer, né, por esse espaço aí que o professor está me dando aí, né, poder debater aqui, né, sobre essa questão da educação, que é uma questão que você tem que ser debatida e encontrar soluções para ela, né, coisa que eu não posso fazer no momento, entendeu? Mas espero que outras pessoas possam, entendeu? E foi muito gratificante, né, poder fazer essa entrevista aí contigo, pô, debater, a gente debateu por mais ou menos uma hora aí, e eu acredito que poderia ter sido mais, né, mas, pô, cansa realmente, né, então, mas a educação, tipo assim, a gente deu uma visão geral, né, não foi uma coisa assim, né, detalhadamente, né, e também essa coisa aí que o professor falou sobre a estudante de cada região, cara, isso é uma importante coisa, né, porque a minha visão da escola não é a mesma que um cara do Rio de Janeiro, entendeu? Um cara de periferia, um cara que, pô, né, não tem oportunidade de estudar. Então, é bom ressaltar esse negócio aí da visão, entendeu? Porque eu, né, me considero, assim, uma pessoa que teve a oportunidade de estudar numa escola boa, assim, né? Mas seja pública, com excelentes professores, entendeu? Cara, excelentes professores mesmo, assim, né? Professores bons, entendeu? Então eu me sinto privilegiado, né, cara, de poder dar continuidade aos meus estudos depois, entendeu? E, né, novamente agradecer o professor, espero que tenha mais debates aí, mais entrevistas, né? Que, né, tem muito tempo ainda pela frente, né? Então, era isso, minhas considerações finais. Eu que agradeço, Andrei, que sempre que puder, está sempre convidado, né, para a gente debater. Podemos fazer outras lives ali, debater novos assuntos e está sempre convidado. Agradeço mais uma vez. Muito obrigado por, né, ceder o seu tempo Uhum. aqui, né, para a gente debater. É um debate amplo, né? Eu agradeço a todos que irão acompanhar esse vídeo e muito obrigado a todos. Muito obrigado, Andrei, e até a próxima, né? Tchau, tchau.